Já já mando vocês sentarem. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Atos 16, do verso 1 até o verso de número 5. Todos acharam? Amém. Minha versão, diferente da que está projetada, provavelmente a sua também. Acompanhe na sua versão ou na projetada, mas leamos a palavra de Deus, que diz assim: Depois chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Podem sentar. Nós queremos partilhar com vocês um dos itens da nossa igreja multiplicadora. Nós já partilhamos vários dos temas, dos assuntos que são daquela mãozinha que nós já conhecemos. Deixe só abrir aqui e vocês me acompanharão. Está na projeção aí também, e aí vocês podem nos acompanhar lá também. É uma bênção aqui. Isso, essa mãozinha que nós vamos lembrar tudo que nós já vimos. Nós já pregamos e já ouvimos sobre oração, já ouvimos sobre evangelização discipuladora, já ouvimos sobre compaixão e graça. Pastor Jason trouxe um outro tema, um outro assunto na semana passada, mas hoje nós queremos falar sobre plantação de igrejas. Plantação de igrejas. Talvez quem seja mais novo na fé, recente, não compreenda esse tema como uma ênfase bíblica, mas ela é uma ênfase bíblica. Se vocês abrirem um livro de Atos e lerem um livro de Atos, vocês vão ver a história da igreja, iniciando com o movimento dos discípulos, se organizando em um grupo maior, a princípio 120 pessoas, depois 3.120, depois com mais 5.000, 8.000, 120, e aí vai se multiplicando o número de discípulos, depois vai somando, acrescendo o número de igrejas, e depois a expressão de Atos se multiplicava o número de igrejas. Essa expansão do crescimento do Evangelho de Cristo Jesus permitiu que igrejas fossem estabelecidas em diversas cidades. E no texto que nós acabamos de ler, nós vimos em uma das viagens de Paulo recrutando o jovem Timóteo para fazer parte da sua viagem missionária. Havia uma determinação da igreja em Jerusalém, que eles deveriam cumprir alguns princípios, algumas regras, algumas ordens que haviam sido dadas por causa da pregação aos gentios, e eles tinham que seguir alguns critérios, como não comer carne sufocada, deveriam evitar a prostituição, o sexo fora do casamento, e deveriam guardar alguns preceitos para não escandalizar os judeus, mas também princípios e valores morais que deveriam ser seguidos como regra para a igreja de Cristo Jesus. Para a gente entender expansão de igreja, vamos olhar um pouquinho para a nossa história. Alguém aqui conheceu o pastor Nelson? Quem conheceu o pastor Nelson? Isso.
A última vez que ele pregou, que eu vi, antes do seu falecimento, na Igreja Batista do Jardim Maia, ele queimou uma caixa de som. Porque ele chegava assim na igreja, boa noite, aí ele dava uma orientação para as irmãs, como que deveriam amamentar seus filhos, quando eles estavam chorando, como é que elas deveriam proceder. Aí ele dava uma pausa, olhava para a igreja, oi! Mas ele era mais forte do que isso que eu gritei. E aí num grito desse ele queimou a caixa de som, né? Porque as caixas de som daquela época não eram tão potentes como essas nossas de hoje. Elas eram mais fraquinhas, né? Então qualquer coisa queimava a caixa de som. Então ele queimou muita caixa de som, especialmente aquelas amplificadas que eram. Mas vamos lembrar um pouquinho dessa ideia de expansão da igreja na nossa história, na nossa realidade, e depois nós vamos trazer isso para o contexto bíblico. Pastor Nelson fez parte de um grupo de pastores no estado do Mato Grosso do Sul, que andou junto com a missionária Ana Wolleman, que organizou o seminário no estado do Sul, aliás, em Dourados, né, na nossa região sul do estado, e através dela o evangelho e outros missionários e o pastor Nelson chegou por todo o sul do estado do Mato Grosso do Sul. Pastor Nelson andava a cavalo, montava um megafonezinho nas costas, andando a cavalo, nas glebas. Samuel não está aí hoje, mas ele vai lembrar disso porque era daquela região, Fátima do Sul, e todas ali, eu vou esquecendo aqui o nome das cidades, mas Glória de Dourados, todas aquelas glebas, aquelas regiões, áreas rurais, Mundo Novo, Iviema, Naviraí. Aquela época carro era muito difícil, o pau de arara, o caminhão vivia atolado, não dava, era barro, então eles andavam a cavalo. Ele com megafonezinho nas glebas e nas regiões, convidavam as pessoas para irem para uma reunião em uma casa que ele escolhia na gleba para fazer o culto, e assim nasceram igrejas em Fátima do Sul, Glória de Dourados e todas as outras regiões do sul do estado. Foi assim que o evangelho cresceu, se expandiu e alcançou o estado do Mato Grosso do Sul. Hoje, como batistas, nós temos igrejas em todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande residiu um pastor chamado Sandoval, um maranhense que era da Igreja Batista Centenário do Povo. Pastor Mandoval saiu de Campo Grande e de cidade em cidade daqui até Cuiabá. Ele foi organizando, evangelizando nos vilarejos, nas cidadezinhas pequenas, e ganhando pessoas para Jesus, e foi assim que foi organizada a primeira igreja batista em Cuiabá, assim como várias outras igrejas daqui até a cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Uma pessoa andando, ora a cavalo, ora nos paus de arara mesmo, nos caminhões, e aí cada cidade ele ia fazendo isso. Historicamente havia um acordo entre os presbiterianos e os batistas, no então estado do Mato Grosso, era um só. Os presbiterianos ficavam com a região de Cuiabá e aquela região, e os batistas ficariam com a região aqui que hoje é o Mato Grosso do Sul. Mas o pastor Mandoval, ou Sandoval, quebrou a regra e invadiu a área dos presbiterianos e criou igrejas batistas no Mato Grosso hoje, né? Isso faz parte da nossa história. Hoje também e aqui em Campo Grande se organizaram várias igrejas. Aquele que deu origem à Igreja Batista do Jardim Tarumã, pastor Isaac Braz, pastor da Igreja Batista do Guanandi, foi o responsável pela organização de igrejas. No Caiobá foi a gente, né, pastor? Já fui batista do Tarumã. Mas Bonanza, Aero Rancho, Nogueira e toda essa região, Tarumã, toda essa região foi organizada por visão missionária apostólica, digamos assim, do pastor Isaac Braz. Hoje em Campo Grande nós temos mais de 82 igrejas, entre igrejas e congregações, mais de 100 igrejas batistas só no município de
Campo Grande. Hoje a gente chama de Associação Centro, incluindo Sidrolândia e Terenos e Bandeirantes. Bandeirantes já faz parte lá da outra associação. Mas essa região nós somos hoje mais de 100 igrejas, plantando igrejas. E como é que eram plantadas as igrejas naquela época? Alguém se convertia e morava numa vila grande, como por exemplo o Tarumã, era longe. Copa Vila 2 era um dos bairros mais longe quando se organizou de Campo Grande. Eu preguei na semana passada, numa sede de conferência, na Igreja Batista Filadélfia, lá na Mata do Jacinto e a Moreninha, eram os dois bairros mais distantes de Campo Grande. E assim também foram organizadas igrejas nestes lugares, em casas, debaixo de árvores. Aqui foi na casa do irmão João Soares, quando começou um grupo de pessoas se reunindo, como se fosse um PGM dos nossos atuais, e depois esse grupo cresceu, se tornou uma congregação, veio para cá o pastor Misael, depois o pastor Mauro Clementino, depois o pastor Paulo Fontaneta, depois o pastor Marcos Batista, depois o Mário Gardini, depois o pastor Adonias. E assim começou a Igreja Batista do Jardim Tarumã. Alguém com uma visão missionária, apostólica, de plantar igrejas, abrir agências do reino de Deus em diversos lugares. Como aconteceu em Mato Grosso do Sul, como aconteceu no Mato Grosso, como aconteceu em Campo Grande, aconteceu em diversas partes do Brasil e ainda acontece. Nós coordenamos um projeto que se chamava Projeto Pantanal na época. Hoje não é mais assim, hoje nós temos o Projeto Radical Pantanal, onde nós temos missionários em diversas comunidades ribeirinhas, pregando o evangelho para os ribeirinhos e as fazendas ali da região do Pantanal, correndo risco. Lá tem meninas, né, que moram em casas feitas para abrigá-las e para ser sede do projeto de expansão de igrejas. Eu mesmo estive em Amolá, lá nós tínhamos uma capela construída, e lá era uma igreja. Lá em Amolá a gente não podia sair à noite, depois que entrava para dormir de noite não podia sair, por causa das onças, né? Tinha muita onça, e tem muita onça em Amolá, como vocês sabem. Então lá a gente entrava para dormir e não saía. Se entrasse no barco para dormir, não podia descer do barco, porque a gente podia ser comido de onça mesmo, né? As onças vinham comer os porquinhos dos moradores do ribeirinho, as galinhas, e se achasse alguém lá assim que nem eu, magrinho, pequenininho, ela comia também. Então, plantando igrejas em diversos lugares do Brasil. Foi assim que o evangelho alcançou o Brasil. Por meio dos batistas, nós começamos em Santa Bárbara do Oeste, cidade de São Paulo. Foi a primeira igreja batista do Brasil. Nos expandimos para Salvador, depois Belém, Rio de Janeiro. Hoje somos mais de 1,5 milhão de crentes da denominação, vamos chamar assim, batistas. Somos mais de 1,5 milhão de batistas espalhados pelo estado brasileiro. Amém? Dos batistas nasceram várias outras igrejas, como a Assembleia de Deus, como Igreja Batista Nacional, como outras denominações que nasceram da Igreja Batista, e assim o evangelho alcançou a população brasileira. Hoje, mais de 30%, dependendo da região do Brasil, como Goiânia, Mato Grosso do Sul, hoje mais de 30% da população dessas cidades são evangélicas, quando já fomos 0,0 alguma coisa. O evangelho se expandiu e se plantou em igrejas em diversos lugares dessa nação. Já contei essa história, mas por aqui passou um missionário. Eu estou contando a história do livro de Atos moderna, porque a gente estuda o livro de Atos lá do contexto do Novo Testamento. Isso é a história de Atos, mas a história da igreja moderna, de como Deus tem feito coisas nos nossos dias atuais. Por aqui passou um missionário chamado Davi Phillips. Ele era amigo do pastor Paulo Fontaneta, né? Foi meu professor ainda no seminário. Davi Phillips, numa visão de como seria
Campo Grande, ele recebeu uma verba americana na época para a evangelização do estado, e ele mapeou a cidade de Campo Grande para saber onde Campo Grande cresceria. E ele comprou com aquele dinheiro propriedades em diversos lugares da cidade de Campo Grande, Vila Pioneira, José Abrão, né? E assim comprou vários terrenos. Em todos estes terrenos hoje nós temos uma igreja batista, porque ele dizia: a igreja vai precisar acontecer aqui nesse lugar. E assim se expandiu a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Plantar igrejas é propagar o Evangelho com o objetivo de ganhar o bairro, de ganhar a cidade, de ganhar o estado, de ganhar o Brasil, de ganhar o mundo. A igreja precisa ser plantada em diversos lugares. Esse movimento, digamos assim, apostólico, nós temos representado muito mais na vida do apóstolo Paulo, no contexto do Novo Testamento, a partir de uma igreja, a igreja batista, a primeira igreja batista de Antioquia. Estou brincando porque lá não diz igreja batista, mas igreja batista em Antioquia, aquela igreja que começou com não-judeus, evangelizando não só os judeus, mas os cretenses, os não-judeus. Esse evangelho se estendeu, cresceu, acolheu ali Barnabé e o apóstolo Paulo, e aquela igreja começa o movimento missionário entendendo: em todas as cidades do Império Romano vai ser estabelecida uma igreja. E a expansão do evangelho a partir desse movimento missionário, somando com os apóstolos já Pedro, João e todos os outros, o evangelho alcançou toda a Ásia, alcançou a Europa e alcançou no futuro nós das Américas. Amém? Vocês entendem como é importante plantar igrejas, estabelecer agências do reino de Deus em diversos lugares do mundo, porque foi assim que nós fomos alcançados, foi assim que nós fomos evangelizados, foi assim que o evangelho chegou até nós, foi assim que o evangelho chegou na casa e na família de Timóteo, alcançando sua mãe, que era judia, seu pai, que era gentil, digamos assim, alguém convertido e alguém não convertido. Timóteo era filho de um lar de pai não crente e mãe crente, embora o testemunho diga que ele se converte depois, e deles toda a comunidade dá um bom testemunho da família de Timóteo, inclusive sua avó, que o havia instruído também nos caminhos do Senhor. Alcançou aquela família, e através daquela família se estendeu, e diz o texto no verso 5, que a igreja era acrescida dia a dia em número. Então, para a gente plantar igreja, ela não pode ter uma motivação errada. Nós não plantamos igreja por vaidade, não plantamos igrejas apenas para dizer assim: quem deu origem a essa igreja fui eu que organizei, fui eu que fundei, embora isso faça parte da vida, da nossa história, mas não é por uma vaidade pessoal que a gente abre igrejas, não é por uma motivação de arrecadação. Não, nós precisamos arrecadar mais, nós precisamos levantar mais dinheiro, nós precisamos levantar mais recursos, então vamos fazer a igreja crescer, vamos expandir, abrir novas igrejas, porque precisamos aumentar a nossa arrecadação. Não tem objetivo monetário, e não tem objetivo vaidoso, da vaidade humana, de simplesmente abrir igrejas. Se alguém faz isso, a motivação está enganada, errada. Já no contexto do Novo Testamento, isso acontecia. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que alguns constroem sobre diversos fundamentos, mas nós não vamos buscar criar fundamentos que não sejam sólidos, que não sejam baseados em Cristo Jesus. Não é um projeto pessoal de manipulação, de massa, de ser pastor de mega igreja, da maior igreja. Nós queremos crescer como igreja não para ser o pastor da maior igreja,
de Campo Grande. Gostaria eu que a Igreja Batista do Tarumã fosse a maior igreja em Campo Grande, mas não para vaidade pessoal, não para isso, mas porque se fizéssemos e fôssemos assim, estávamos cumprindo o ID de Cristo Jesus, né? Não é para fazer proselitismo. Existe uma grande diferença entre evangelizar e fazer proselitismo. Eu já preguei algumas vezes sobre isso. Qual que é a diferença, pastor? É querer que, digamos, as pessoas migrem de igrejas evangélicas para outros, e assim vão migrando de uma igreja para outra, de uma igreja para outra. A igreja cresce com a migração de pessoas. O objetivo não é só trazer as pessoas da igreja católica para a igreja batista do Jardim Tarumã, não é o objetivo só crescer trazendo aquelas pessoas de outras denominações para a igreja batista, não é esse. O nosso objetivo é pregar o evangelho de Cristo Jesus, levar as pessoas a terem um encontro real com Cristo Jesus, terem suas vidas transformadas pelo poder do evangelho de Cristo Jesus, e uma vez sendo confrontadas pelo evangelho, ouvindo o evangelho de Cristo Jesus, eles aceitam o compromisso de se tornarem discípulas de Jesus, e aceitando o compromisso de se tornarem discípulos de Cristo Jesus, fazem parte, agregam, se juntam, estamos juntos como igreja, como corpo de Cristo. Nós não criamos atividades, programas feitos na igreja para atrair os que já são crentes. Toda a nossa atividade, todo o nosso projeto, todo o nosso culto, toda a nossa liturgia deve ser com o objetivo de pregar o evangelho de Cristo Jesus, de ensinar as escrituras e promover a edificação do corpo de Cristo Jesus. Se ao fazermos isto, as pessoas se agregam, se congregam, somam juntos, mas é não pelo programa, mas pelo propósito e objetivo de proclamar o evangelho de Cristo Jesus. Proselitismo é apenas fazer migração de pessoa de igreja para igreja, e que não tem um real compromisso com Cristo Jesus. Assim elas vão ficar em programas, e quando não gostarem mais do programa, elas vão mudar de igreja para outra igreja. Não é esse o nosso objetivo. Plantar igreja é fruto da obediência à grande comissão. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se vocês perguntarem para mim, pastor, qual a sua agenda para a semana que vem? Trabalhar para a organização do encontro de casais. Está toda agendada, comprometida, é muita coisa que a gente tem que fazer nessa semana. Se perguntarmos qual a agenda de Deus, pastor, para essa semana, não é só o encontro de casais da Igreja Batista do Jardim Tarumã. A agenda de Deus é ganhar o mundo para Ele, é resgatar as pessoas do inferno, levá-las para o céu, tirar do reino das trevas e transportar para o reino da luz. Nessa agenda de Deus, Ele tem a sua rotina, o que vamos fazer, o que vamos realizar, e aí dentro dessa agenda nós nos envolvemos como igreja, somos o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, nós somos aqueles que agem em nome de Cristo Jesus e realizam o que Deus quer realizar neste mundo. A igreja deve realizar o que Deus quer fazer neste mundo. Nós somos os agentes de Deus. Paulo diz que nós somos os embaixadores de Cristo, nós somos os mensageiros de Cristo, nós somos os anjos de Deus neste mundo de carne. Assim como existem os anjos na dimensão celeste como mensageiros de Deus a nosso serviço, nós somos os mensageiros de Deus a serviço de Deus para resgatarmos as pessoas das trevas para a luz. E a nossa agenda tem que estar ajustada à agenda de
Deus. Se o encontro de casais que vai acontecer no fim de semana da Igreja Batista do Jardim Tarumã tem como propósito resgatar vidas, restaurar vidas, edificar famílias, restaurar lares, então se isso está na agenda de Deus, nós queremos estar na agenda de Deus. Se acabou o encontro de casais, tem uma outra atividade que visa fazer a mesma coisa, nós estamos na agenda de Deus. Então nós fazemos parte dessa agenda de Deus como igreja de Cristo Jesus, e a nossa agenda como igreja tem que estar ajustada a esse foco, a essa realidade, amém? Nisso deve estar ajustada a sua agenda também. Na sua agenda você tem que ter lá esse espaço. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Onde o Senhor quer que eu vá hoje? Com quem que o Senhor quer que eu fale hoje? Com quem que o Senhor quer que eu ore hoje? Para onde o Senhor vai me levar? Nessa agenda nossa, tem que estar à disposição da agenda de Deus, amém? Também é fruto da multiplicação. Nós não plantamos igreja se não crescermos, se não nos multiplicarmos. Então, se você ouve, e aí você pode acompanhar, eu poderia dar uma sequência de leitura, em que a gente vai vendo, se você quiser anotar, ou seguir comigo aí na sua orientação, nós temos várias referências. Você pode começar com Atos, capítulo de número 6, verso 7, você vai lá, acrescia o Senhor o número de discípulos. Você pode ir para Atos 2, 24, você pode ir para Atos 10, também do verso 15, então, todo o livro de Atos nós vamos encontrar, e crescia o número de discípulos, se multiplicava o número de discípulos, se fortalecia a igreja, se fortaleciam na palavra de Deus, crescimento, multiplicação, faz parte. Se nós não crescemos, não nos multiplicamos como discípulos, se não nos multiplicamos como igreja, nós estamos fora da agenda de Deus, estamos fora dos propósitos de Deus para nós. Então faz parte o processo de multiplicação. Não faz parte na agenda de Deus o decréscimo da igreja, a redução, a diminuição. Nós não somos como aqueles que retrocedem, mas nós somos como aqueles que persistem, que continuam e caminham para a vida eterna, e se multiplicam, amém? Se eu não me multiplicar como discípulo, a igreja de Cristo Jesus não se multiplica. Se eu não ganho mais um, a igreja de Jesus não se multiplica. Se eu não ganho mais dois, a igreja de Jesus não se multiplica. Então esse processo multiplicativo da igreja, para que ela seja plantada em vários outros lugares, precisa se dar multiplicação. Hoje nós nos multiplicamos como Igreja Batista do Jardim Tarumã em diversos lugares. A semana eu falei do G um tempo atrás. O G e a Lu estão em Portugal, eram membros da Igreja Batista do Jardim Tarumã, hoje estão trabalhando para o reino de Deus lá em Portugal, engajados, trabalhando, firmes na igreja, se multiplicando lá. A Lu trabalhando com as crianças, o G trabalhando nos pequenos grupos, estão se multiplicando lá em Portugal. Assim a gente vai indo e se multiplicando como discípulos. A igreja também se multiplica como os líderes. Se você abre Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, nós temos lá os dons, chamados dons ministeriais, e Deus deu uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, chamados 5 dons ministeriais da igreja. Então, nesse sentido, como liderança, nós também nos multiplicamos. Se eu sou um bom evangelista, eu tenho que treinar outros evangelistas. Se eu sou bom no pastoreio, no cuidado de vidas, eu tenho que me multiplicar treinando outras pessoas para fazerem a mesma coisa.
Se eu sou um apóstolo, eu gosto de expandir por onde eu ia, onde eu vou, abrindo igrejas, estabelecendo. Quem gosta disso é o pastor Vanderlei, né? O pastor Vanderlei é apóstolo, ele gosta de abrir igrejas, e aí ele deixa depois e sai e abre outra. Nós temos aqui em Campo Grande um pastor nosso aposentado, mas não deixa de abrir igrejas, pastor Paulo Martins. Pastor Paulo Martins, quando eu o conheci em 1987, por aí 88, eu conheci ele com Fiat 147, né, um sistema de som instalado num carrinho azul, se não me engano, era um Fiat azul ou verde, e onde ele ia nas praças, Sidrolândia, Campo Grande, ele ia pregando o evangelho com aquele Fiatinho dele, nas convenções, nas assembleias, estava sempre lá. Hoje pastor Paulo, já aposentado, abriu recentemente 3 igrejas em Campo Grande, revitalizou uma que estava parada, e abriu 2 novas igrejas. Em menos de 5 anos, ele abriu 2 novas igrejas no município de Campo Grande. Então, é alguém com essa visão apostólica, de abrir igrejas em diversos lugares. Nos multiplicamos como pequenos grupos. Se o nosso pequeno grupo já existe há muito tempo, ele também precisa crescer e se multiplicar, não é assim, Tião? Nós vamos em breve ter que multiplicar o nosso lá, porque se não nos multiplicamos como pequenos grupos, nós não vamos expandindo a igreja por outros lugares, abrindo frentes, abrindo casas, abrindo lugares onde a palavra de Deus possa ser pregada. Se fica num lugar só, a gente vai morrer ali, parar ali, deixar de crescer. Então é preciso também multiplicar os pequenos grupos. Então, se nós multiplicamos o número de discípulos, se multiplicamos o número de líderes, se multiplicamos o número de PGMs, de pequenos grupos, naturalmente a igreja vai se multiplicar. Porque daqui a um tempo, alguém vai embora para os Estados Unidos, ou vai embora para outro lugar, e a igreja vai nascer lá naquele lugar onde você estiver. Se você for para o Amazonas, ou for para outro lugar, você vai para aquele lugar. Hoje é muito comum, por exemplo, se você se muda para um estado diferente, lá no seu estado onde você se mudou, não tem uma igreja batista, o que você vai fazer? Eu vou procurar uma outra igreja, né? Vou procurar uma outra igreja, não tem igreja batista por aqui, não tem igreja perto da minha casa, não tem igreja, eu vou procurar uma outra igreja. Não é assim que a gente faz? E por que não começar uma na sua casa? E por que não começar uma na nossa casa? Nós temos um lema na igreja dos pequenos grupos: cada casa, cada crente um ministro, cada casa uma igreja. Cada lugar que é aberto para a pregação do Evangelho de Cristo, naquele lugar pode nascer e ser plantada uma igreja. Recentemente eu vi o testemunho de um pastor dando testemunho de alguém que ele ganhou para Cristo Jesus. Ele veio do Nordeste, da Paraíba, para um dos municípios do nosso estado, foi ganho para o Senhor Jesus, cresceu, se desenvolveu, montou um pequeno grupo na casa dele, cresceu, multiplicou o grupo, e ele disse: pastor, eu estou muito bem sucedido aqui, tenho emprego, tenho casa, estou bem estabelecido, minha família, mas algo está me incomodando. A minha família no Nordeste é muito grande, e eu preciso ganhar a minha família para Jesus, eu preciso voltar para o Nordeste. Ele diz: mas você vai deixar tudo que você construiu? Diz assim: mas eu preciso voltar lá e ganhar. Ele voltou para o Nordeste e começou um pequeno grupo na casa dele, ganhou a família. Hoje na casa dele já é uma igreja, lá no sertão nordestino. Então assim nascem as igrejas, e assim se multiplicam o número de igrejas. A Igreja Batista do Jardim Tarumã já deu fruto, dela nasceram algumas igrejas. A Igreja Batista no Portal Caiobá é filha da Igreja Batista do Jardim Tarumã. A Igreja Batista Ágape é quase maior, se não for maior que nós, a Igreja Batista do Jardim Tarumã, lá no Desbarrancado, saída para Três Lagoas. Nós temos uma missão, que ainda é congregação, lá na Patagônia. Temos aqui a missão Betesda no Aero Rancho, ou seja,
nós estamos nos multiplicando como igrejas, e precisamos fazer isso, dar frutos, se multiplicar, crescer, se organizar igreja, para que gere outras e novas igrejas, amém? Amém. As igrejas, hoje a gente fica preocupado, que a gente diz assim, pastor, a igreja não tem condições de se sustentar. As igrejas, em média, no Brasil e no mundo, se sustentam com 68, 62 pessoas. Com 60 pessoas, elas realizam plenamente o seu ministério. Não são megas igrejas, mas crescem, se desenvolvem e se multiplicam. Eu não gostaria de voltar a ser 60 pessoas, é claro. Mas se fôssemos 60 pessoas, talvez disséssemos assim, pastor, a gente precisa crescer. Aí íamos crescer 100%, 120%. Aí quando chega no 120, para crescer 100%, aí já vai ter que subir para 240. E aí para crescer 100%, aí são 480. Mais, né? Dá mais trabalho. Quanto mais a gente cresce, parece que menos a gente cresce. Então a gente precisa, como igreja, se multiplicar e não termos medo disso. Mas não haverá multiplicação de igreja, não haverá plantação de igreja, se esse processo não começar a partir de mim. Por último e por fim, plantação de igrejas é fruto do nosso compromisso. Do nosso compromisso com uma motivação correta para plantarmos igreja. Não por vaidade, não por objetivo de arrecadação, não por objetivos apenas geográficos, nada disso, pela motivação correta de obediência ao grande ide de Cristo Jesus, que é ide pregar o Evangelho em todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando. Domingo passado nós tivemos batismo aqui, eu estava lá na Filadélfia, tinha batismo também, e assim a igreja vai se desenvolvendo, me tornando um bom discípulo de Jesus. Todo bom discípulo de Jesus deseja crescer, se desenvolver e se multiplicar. A pergunta é, sou um bom discípulo de Jesus? Estou crescendo? Estou me desenvolvendo? Estou desejando me multiplicar, gerar novos discípulos a partir de mim? Cumprindo a grande comissão de Cristo Jesus. E a pergunta é, eu estou cumprindo a grande comissão de Cristo Jesus? Por onde eu vou, eu estou pregando o Evangelho de Cristo Jesus? Por onde eu vou, eu estou anunciando a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus? Eu também preciso me comprometer, estando inserido em um PGM ou em um pequeno grupo, onde eu possa crescer, me integrar, me fortalecer, me desenvolver, treinar a minha liderança e exercer a minha liderança e depois continuar fazendo isso. Compromisso de estar inserido em algum grupo, em alguma dinâmica em que me faça crescer e me multiplicar. Se eu não tiver compromisso com esse propósito, nós não vamos plantar mais igrejas, não vamos nos desenvolver como igreja de Cristo Jesus. E por último, me multiplicando como discípulos no corpo de Cristo Jesus. Eu estou comprometido com isso, com a agenda de Deus, com esse compromisso. Se não estou, eu preciso me comprometer. Não há plantação de igrejas, não há multiplicação de igrejas, não há crescimento no reino de Deus, se não houver esse envolvimento nosso, esse comprometimento nosso, para que a igreja de Cristo Jesus continue sendo plantada nesse nosso Brasil, amém? Amém. Vamos ficar em pé? Se nós somos hoje no Brasil, pensando em evangélicos, 30% de evangélicos no Brasil, ainda somos 70% de não evangélicos. Então, quanto por cento do Brasil ainda precisa ser anunciado, pregado o Evangelho de Cristo Jesus? E aí não no sentido do proselitismo, mas de levar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus a esses 70% da população brasileira. Há muita gente nessa cidade, há muita gente em nosso estado, há muita gente ainda em nosso Brasil para ser ganho para o Senhor Jesus. Amém? Está comprometido com isso? Sério?
Então você vai orar. E aí